Agradeço a Deus e a todos vocês por esse convite. Fico sempre feliz de estar com o povo de Deus, especialmente pessoas que, em uma boa medida, conheço, outros estou conhecendo agora, mas é sempre bom, né? E quanto às perguntas, eu sou muito bom de ouvir pergunta, de responder nem sempre, mas pode fazer. Eu aprendi com alguns irmãos que sabem muito mais do que eu a dizer, não sei. Se não sei, eu não sei. Muito bem. São dois textos que basicamente pretendo expor a vocês, e claro que usando de outros textos da Bíblia para esclarecimento, né? Então, vamos aqui para o início aqui. Quem puder ficar numa posição que consiga ver o slide, ajuda, tá? Então, vamos tentar aí vai ajudar. Mas quem não puder ver o slide, por favor, abre aí a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículos 11 a 13. Tá? Eu vou ler e partimos a nossa exposição desse texto, que é parte do famoso sermão profético de Jesus. Mateus 24, de 11 a 13. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a anomia, a Bíblia tem outra palavra, depois eu explico, mas por se multiplicar a anomia, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. No parêntese ali, tá, eu coloquei o Kairos da volta de Jesus. Eu vou começar com a explicação do parênteses. Na Bíblia tem dois conceitos de tempo, e duas palavras bem diferentes e muito ricas, as duas. O primeiro é cronos ou cronos, de onde vem cronologia. A ideia do tempo, como nós estamos habituados, data, hora, horário, né, o horário do almoço, que a gente espera com certa ansiedade por vezes, né? E então essa primeira noção de data e hora está na Bíblia e por vezes é um conceito dominante. O outro, palavra de tempo, que eu acho que ele é mais importante para entender profecia do que o cronos, é a ideia do kairos, que nós não temos um equivalente exato em português. O kairos é uma época, é uma oportunidade. O kairos é definido por um conjunto de circunstâncias que distingue aquele momento, que pode durar um segundo ou alguns séculos. O kairos pode durar um momento ou alguns séculos, mas é um conjunto de características e circunstâncias que distinguem aquele período do que veio antes e do que vem depois. Por exemplo, na Bíblia, quando diz assim, sujeitai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em ocasião oportuna vos exalte. Essa ocasião oportuna é kairos, não é? Então, quando diz também que Jesus veio na plenitude dos tempos, é na plenitude do kairos, ou seja, quando o conjunto de características, circunstâncias que maximizariam, que tornariam o melhor efeito possível da encarnação, morte e sacrifício de Jesus. Quando havia um império dominante, com estrada, com relativa paz, uma língua comum, que era o grego koiné, quando esse conjunto de características se completou, esse foi a plenitude do kairos. E Deus, eu digo que a mente de Deus e a ação de Deus é muito mais governada pelo kairos do que pelo cronos. Deus não vai fazer um milagre espetacular na vida de alguém que não se quebrantou, porque um milagre espetacular feito na vida do orgulhoso, ele fica mais orgulhoso ainda. Então, se o tempo da pessoa se quebrantar for 10 segundos, em 10 segundos Deus responde. Se ela gastar 10 anos, Deus vai esperar 10 anos, porque Deus exalta o humilde, Deus resiste ao soberbo. Então, enquanto você não virar a chave no teu coração de soberbo para humilde, Deus também não vira a chave dele. Ele se opõe ao soberbo e dá graça e exalta o humilde.
Deus só vai mudar a chave dele quando você mudar a sua. Se você gastar 10 minutos, bom para você. Se você gastar 10 anos, problema seu. Deus não tem pressa. Então, quando Jesus falou para os fariseus que sabiam interpretar os tempos atmosféricos e não discerniam os sinais dos tempos, essa segunda palavra é kairos. Vocês não entendem o kairos. O kairos nos mostra como Deus vê o cenário e a ação de Deus adequada e correspondente àquele cenário. Então, quando estudamos profecia, primeira coisa, cronologia, dia e hora, ninguém sabe. E bobagem discutir se é 5 anos, 10 anos, 50 anos. Eu sinto dizer que aquela erudita que proclamou os 5 a 10 anos ali, ela provavelmente desconhecia esse detalhe, né? Mas a gente... Então, mas importantíssimo é entender os tempos, a época, o que está acontecendo dentro da perspectiva de Deus. Então, eu já digo o seguinte, tranquilamente, o tempo da volta de Jesus já chegou. A maioria das características que a Bíblia apresenta, que descrevem o tempo da volta, a maioria dessas características já estão presentes. E as poucas que faltam, eu já vejo mecanismos que estão produzindo essas últimas características para completar o cenário, o tempo da vinda. Glória a Deus, mas algumas delas são difíceis, viu? Então, dada essa explicação, depois eu me lembrei, eu devia ter colocado um slide comparando Kairos e Cronos, mas isso fica para a próxima. Vamos aqui, surgirão falsos profetas. O detalhe gramatical ali é que serão erguidos, ali é voz passiva. Vem cá, uma criança ali foi erguida, eu vi, foi erguida pelo pai dele, o sinal bem alto. O menino quase ficou com falta de oxigênio de tão alto. Mas ele foi erguido. Houve alguém que o ergueu. Os falsos profetas, eles não surgem por acaso, nem por azar. Que azar, surgiu um falso profeta. Que chato, né? Olha, isso já seria ruim, mas é pior. Eles são levantados, erguidos, para serem porta-vozes do grande enganador. Qual o trabalho dos falsos profetas? É enganar, é desviar o povo de Deus, é enganar a humanidade. Quem é o grande enganador? Satanás. Então, tenhamos a percepção da Bíblia. Falso profeta é erguido por Satanás. Quem proclama as mentiras, quem proclama os enganos, quem promove ativa e agressivamente toda sorte de engano e sofisma, não é apenas porque a pessoa estudou, não é apenas porque ela foi doutrinada desse jeito. Não, não e não. Satanás é o grande enganador, é o sedutor. E a Bíblia fala em Apocalipse que quando ele perceber que o tempo dele está curto, ele vai descer com toda a fúria do engano. Então, queridos, e o profeta é o quê? É o mensageiro de um recado, não é isso? O profeta não é, no caso de Deus, os profetas de Deus, as profetisas de Deus. Deus dá um recado e diz, vai lá e dê o recado. O profeta, a profetisa, vai lá e dá o recado. Satanás levanta, ergue falsos profetas para que sejam multiplicadores, e atualmente multiplicadores ativos e agressivos da sua mensagem, dos seus valores, da sua forma de pensar. E enganar. Vamos ver o que é enganar. A ideia do enganar é assim: a pessoa estava indo na direção certa, aí vem uma conversa, vem uma propaganda, não sei o quê, que faz a pessoa olhar para outra coisa, aí daí a pouco ela muda de rumo.
Aliás, as expressões em inglês, cause to wander, lead astray, quer dizer exatamente, wander é vagar sem rumo. Wander em inglês é você vagar sem rumo. E lead astray é levar para o lugar errado, para a direção errada. Então, Satanás tem o caminho estreito e tem o caminho largo. O engano é de várias formas e sutilezas atrair a pessoa ou induzir a pessoa que está no caminho estreito para que ela vá para o caminho largo. Essa é toda a ideia do engano. E algumas passagens aí que você pode ver, em Mateus 18:12, a ovelha extraviada foi ovelha enganada. A palavra extraviada ali é a mesma palavra de enganar. A ovelha extraviada, na verdade, é uma ovelha que foi enganada. Quando Pedro diz lá na primeira carta dele, vocês estavam desgarrados, enganados, e agora vos converteste, né? E um texto que nós vamos ler, e esse eu faço questão de abrir agora, eu não projetei ali, mas eu quero abrir, é 2 Tessalonicenses 2:11. Esse texto, eu vou explorar ele em vários detalhes. Aliás, eu vou aproveitar para ler o texto completo, destacar aqui só o que me interessa por enquanto, mas esse texto voltaremos a ele com algum detalhe. 2 Tessalonicenses 2, vou aproveitar o ensejo e vamos ler do 1 ao 12, mas eu quero pescar daqui alguns vários pontos. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja retirado, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do engano ou do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aqui destaco por enquanto, vocês entenderam todo esse capítulo aí, né? Não precisa explicar não, né? Negócio de homem da iniquidade, anticristo, essas coisas aí você já, né? Mas destaco aqui o seguinte: a ascensão do anticristo, ela se dá como efeito e resultado, ele é ator, agente e objeto de vários processos de engano, sinais e prodígios da mentira, com todo o engano. E o engano vai atingir o seu ponto máximo nessa época do fim pelo seguinte: me acompanha aqui no que acabamos de ler. Deus envia o amor à verdade. Depois eu vou terminar essa exposição com o amor à verdade. Segura aí. Chegaremos lá porque esse é o remédio. Quero terminar com o remédio. Mas Deus envia Jesus, Deus nos ama, amou primeiro, Deus ama você, Deus já mandou sol e chuva para você sem você pedir, Deus envia o seu amor e inclui o amor a Jesus e o amor à verdade. Agora, você pode receber ou não. Quem não quer a verdade, quem recusa o amor à verdade, quer o quê? Tu não quer a verdade, tu quer o quê? Mentira, engano. Aí sabe o que Deus faz? Ele diz: tu não quer a verdade não, tu quer engano, então tome. Aqui diz
Isso me assustou. Versículo 11, Deus envia a operação do engano. É o próprio Deus que envia Satanás e seus demônios, que estão sob o comando dele, só para registro, para enganar. E Jesus diz em Mateus 24, que a operação do engano vai ser tão forte que, se fosse possível, enganaria os eleitos. Você já parou para pensar nisso? Que a operação do engano vai atingir um nível tão avassalador que somente aqueles que perseveram até o fim, e esses são os eleitos. Deus elege o que persevera até o fim, ele já sabe quem vai, então essa é a minha leitura. Se não, até os eleitos poderiam ser enganados. Agora, o remédio será o quê? Para me livrar do engano, eu tenho o quê? Que acolher o amor à verdade que Deus enviou. Estou antecipando o remédio, acho importante. Então saiba que tem solução. Mas quero voltar ao texto. Então, característica dos últimos tempos. Uma operação do engano crescente, maior e maior e maior, atingirá o nível máximo, e o nível máximo da operação do engano culminará com a ascensão do governo mundial do anticristo. Porque Satanás é o enganador, e o anticristo vai ser o braço direito de Satanás na terra. Ele tem um monte de braço esquerdo aí, um monte, tá? Vários canhotinhos aí, de Satanás aí, tá? E é uma rua, mas vai atingir o ponto máximo, porque o objetivo final de Satanás é estabelecer um governo aqui comandado por ele. Irmão, é simples, Jesus é o Senhor, ele governa, ele é o rei. Satanás diz, não me submeto, vou estabelecer um reino oposto ao de Cristo aqui da terra. Porque Jesus vai governar é aqui, viu? O céu também. Aqui também. Então, qual é o foco da multiplicação do engano? Enganarão a muitos. E qual o produto disso? É a multiplicação da anomia. E aí eu quero trabalhar em cima disso. A tua versão provavelmente traduz iniquidade. Se você tem um texto em inglês, provavelmente está uma palavra um pouco mais precisa, que é lawlessness. Eu sei que a minha pronúncia cearense fica muito elaborada, mas pode conferir depois com quem fala inglês direito. Lawlessness. Mas no grego, literal, é anomia. Que essa palavra existe em português, mas poucos conhecem. O que é isso, Horácio? O que é isso? Nomos, a palavra grega, ela pode significar, dependendo do contexto, a lei. Dependendo do contexto, pode ser a lei de Moisés ou não. Ela é lei, norma, padrão. Uma palavra interessante em português que vem de nomos é nomenclatura. Nomenclatura é o quê? É uma categorização de conceitos, ou de objetos, ou de tipos de qualquer tipo, que organizam a área do conhecimento. Não é isso? Então, norma. Norma também vem, norma. Norma diz o quê? O que pode e o que não pode. O certo e o errado. E a anomia, então, o A, ele é uma partícula de negação que tem dois sentidos básicos. A anomia é ir contra a norma, o padrão ou a lei. Ou, no seu pior sentido, ela diz não há norma, não há lei, não há padrão. As duas coisas são anomia, vou repetir. Quando, diante de uma lei, de uma norma, estou dirigindo o carro, está lá o limite de velocidade, e eu ultrapasso o limite, eu cometi uma anomia, eu desobedeci uma norma. Mas se eu for mais longe, vou dizer, não aceito que exista limite de velocidade. Para mim não tem limite, eu não aceito a norma. Essa é a anomia na sua expressão mais profunda. Você já viu em algum lugar algum tipo de questionamento, de relativização dos valores da palavra, dos padrões que Deus estabeleceu na criação? Eu vou te dar uma dica, né? Tem um versículo que Jesus citou literalmente.
que é Gênesis 1, 27. No princípio, Deus criou o homem à sua imagem os criou, macho e fêmea os criou. E quando Jesus citou esse versículo em Mateus 19, Jesus o citou na literalidade, macho e fêmea. E no hebraico, é as mesmas palavras que descrevem os casais de animais que vieram para a arca. De lá, macho e fêmea, são exatas as mesmas palavras de macho e fêmea de Gênesis 1, 27, que Jesus citou literalmente. É provável que algum dia, em tempos recentes, você tenha se deparado com uma doutrinação que questiona, que diz que isso não vale, que você é o que você quiser ser, que macho vira fêmea, que fêmea vira macho. Não vira! Mas o pior é que estão dizendo, vendendo, que não há lei, não há norma, não há padrão. A anomia se tornou um tsunami, uma onda avassaladora que está remoldando, reprogramando o modo de pensar da humanidade. O texto que o Fernando leu, de renovar a nossa mente, é para termos a mente de Cristo. Satanás está reprogramando a mente da humanidade, e esse é um dos instrumentos para tornar a humanidade a imagem e semelhança da mentalidade de Satanás. Ele está recriando a humanidade, na verdade distorcendo, denegrindo e depravando, mas num certo sentido, Satanás está recriando a humanidade à sua imagem e semelhança. Ele está destruindo, ele está desgraçando tudo, mas tornando. Meus irmãos, quando eu me deparei com o sentido de anomia, eu comecei a me alertar. E a questão é mais aguda. A Bíblia define, em 1 João 3,4, que o pecado é a anomia. Essa construção, com os dois artigos definidos, quer dizer o seguinte: que toda anomia é pecado e todo pecado é anomia. Isso é forte. O que aconteceu no Éden foi a anomia nos dois sentidos. Deus disse, não comam, eles comeram, quebraram a lei. Mas se a gente raciocinar implicitamente, quando Satanás sugere, não, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, o que ele sugeriu? Você vai ser a sua própria lei. Você vai dominar e decidir o que é bem e o que é mal. Satanás ali, além de induzir a desobediência objetiva, que é uma anomia, ele botou a humanidade no caminho de dizer, o que vale é o que eu entendo que é bem e que é mal, e não o que Deus diz ou fez. E se não bastasse isso, no Sermão do Monte, Jesus disse assim, afastai-vos de mim, vós os que praticais a anomia. Nesse ponto, a tradução em português não nos ajudou, porque iniquidade dá ideia só de coisa escabrosamente grave. Não é iniquidade, você pensa logo num... Tá, uma coisa escabrosamente grave, está errado, ok. Só que é mais sutil. Então, meus irmãos, característica do cenário da volta de Jesus é a multiplicação da anomia. Eu vou me dispensar de ilustrar o quanto que está acontecendo no mundo inteiro. Porque nós estamos sendo atacados todo o tempo com esse tipo de abordagem. Várias teorias da academia te vendem anomia. Quando dizem que tudo é relativo, aliás, o Einstein nunca disse isso, querem acusar o Einstein de... Não, a relatividade geral é que tudo é relativo, besteira, ele nunca disse isso, e a teoria da relatividade geral se baseia numa constante absoluta, que é a velocidade da luz, mas esse é outro assunto. É só para livrar a cara do Einstein. Pessoal, existe padrão. Deus criou, Deus falou, Deus fez, Ele veio em carne, Ele deu a palavra dEle. Então existe certo e errado, sim, em caráter universal, porque há um único Criador universal de todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Porque
Sem Ele, nada do que foi feito se fez, e Colossenses diz que tudo subsiste, se sustenta a partir dele. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas por que em gerações cristãs anteriores não houve esse alerta quanto à anomia? Porque em gerações anteriores a sociedade não era anômica. Na geração dos meus avós, talvez dos meus pais ainda, tinha certo e errado. Havia valores que ninguém discutia. Homem era homem, mulher era mulher. Tinha lá as confusão que sempre teve, mas isso era considerado, isso aí é confusão, para usar uma palavra leve. Mas agora, Satanás está produzindo o cenário do anticristo. Você sabe qual é um dos termos de 1 Tessalonicenses que acabamos de ler para o anticristo? Ele é o anomos. Aí traduzindo como homem da iniquidade. Ele é o anomos. Eu coloquei aqui uma reflexão. Quem são hoje os multiplicadores da anomia dentro e fora da igreja? Se eu ou você, em alguma medida, temos compactuado com essa onda de valores absolutamente distorcidos, relativistas. Aí dizem, não, o evangelho não muda a cultura. Muda a cultura, muda pensamento. O evangelho muda tudo. Muda. Que coisa é essa de endeusar a cultura? Nenhuma cultura é perfeita. Toda cultura tem alguma coisa melhorzinha, muita coisa pior. Tudo bem. O que tiver de bom, vamos aproveitar. Mas não tem cultura perfeita. Então o evangelho é para mudar a cultura, é para mudar a atitude, é para mudar caráter. O evangelho é: estou crucificado com Cristo e logo vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Isso é mudança profunda, radical, total. Agora é um processo, né? De uma vez, né? A gente não aguenta. Então Jesus vai pouco a pouco. Eu citei ali Isaías 25, 7 e 8, porque esse texto, aliás, vamos ler. Isaías 25, 7 e 8. Tá. É um texto profético e fala: e destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem, aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor as lágrimas dos seus rostos e tirará o opróbrio do seu povo. Vem cá, quando é que a morte será aniquilada para sempre? É na volta de Jesus. De fato, na Nova Jerusalém, quando descer do céu. Não vou entrar no detalhe. Mas o que diz aqui é que há um véu, há uma cobertura, uma nuvem, se você quiser usar o termo da moda, que cobre todas as nações e toda a humanidade. Um véu, uma cobertura, e que está se tornando cada vez mais densa e agressiva e opressiva. E uma parte de toda essa nuvem, que é a influência de Satanás e seus demônios no mundo, uma influência espiritual, cultural, acadêmica, que está na escola, está na academia, está em todo canto da expressão humana. Essa nuvem de dominação, de opressão, só vai ser quebrada e desfeita na sua integralidade na volta do Senhor. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Para você e eu, que amamos Jesus, amamos a palavra de Deus, o céu sobre nós está aberto. Sobre você, o céu está aberto, porque você tem acesso ao Pai. O véu foi rasgado e você ouve a voz de Deus. Então
Agora, a humanidade está debaixo dessa nuvem, que na sua totalidade só será destruída, desfeita na volta do Senhor. Pelo menos é o entendimento que eu tenho desse texto de Isaías. Eu quero seguir adiante, irmãos, com um alerta. Nós não temos a opção de ficar em cima do muro, porque o muro não existe. Nós estamos imersos em um processo de engano crescente, agressivo. A diferença entre mal e maligno é a seguinte: uma coisa má, ela é ruim, ela é errada, ela faz mal, ela leva para o inferno. A maligna é pior. Porque a maligna é assim: você tem que seguir o mal que eu sigo, senão eu te agrido. Quando eu era menino, eu cheguei a lembrar de pessoas, homens que diziam assim: olha, eu tenho problema de embriaguez, eu sou alcoólatra, isso é muito ruim, não venha por onde eu estou vindo, porque isso aqui não presta. Ele estava preso numa coisa má, errada, sabia, mas não estava tentando atrair pessoas para aquele caminho dele. A malignidade não, você tem que beber, você tem que experimentar, você tem que fazer. E se você não fizer, hoje você é agredido. Se você não se curvar a essa onda de relativização, de valores errados, de destruição, se você não se curvar a isso, você será rotulado de homofóbico, de preconceituoso. E esse processo, irmãos, que está em andamento, que vai gerar uma outra característica dos últimos tempos, que Jesus previu, ele disse: sereis odiados de todas as nações por minha causa. Irmão, esse processo já está funcionando. Tem lugar que um cara como eu, mais ou menos branco, homem e cristão, já me torna Satanás em pessoa. Porque você representa tudo que oprime, que destrói, que não pode, não sei o quê. Agora, a cor da minha pele eu não escolhi. Ser homem na genética, no DNA, não foi escolha minha. Eu escolhi Jesus. Até porque ele me escolheu, isso é outra história. Agora, você quer que eu sinta vergonha e culpa de coisas que o meu Deus me fez e me deu? Eu recuso culpa. Jesus levou a culpa. Não, você é homem branco, você é culpado de toda a desgraça. Não sou, porque o meu Senhor me fez homem, me deu essa cor de pele, que é mais ou menos branca, podia ser qualquer outra cor, e eu escolhi Jesus. Então, Jesus disse: se eu me envergonhar dele, das palavras dele diante dos homens, ele se envergonhará de mim diante do Pai. Então, tá bom, sou isso mesmo, e aí? E aí? Eu vou citar um irmão nosso, um Ney. Eu gosto muito do Ney, ele é muito enfático quando ele quer. Ele trabalha em Itamaraty, um ambiente propenso a certas opções, que eu não vou entrar em detalhe. E o Ney, não sei para quem não foi demitido ainda. Ele chega lá, aperta a minha mão: eu sou homem, alfa, tóxico e radioativo. Se você apertar muito a minha mão, tu vai virar homem. Rapaz, gostei do Ney. É. Irmãos, nós estamos perto da volta de Jesus porque a anomia, a negação dos padrões de Deus, a relativização dos valores, a desvalorização da vida, tudo isso está varrendo o mundo quase todo. E de forma agressiva. E de forma intimidante. Irmãos, nós não podemos nos curvar a isso. Não podemos nos curvar a isso. Eu vou tocar em mais um ponto que tem correlação com isso, não está no slide, mas eu acho importante para prosseguir aqui. Eu vou falar então agora do amor esfriado. Quando Marta, prima de Maria, mãe de Jesus, Maria foi visitar Marta,
as duas estavam grávidas. Marta já com 3 meses, ou 6. Isabel, perdão. Eu errei as grávidas aí. Marta nunca ficou grávida, que eu saiba. Isabel. É isso aí. Eu estou com a memória meio ruim, porque eu tomei umas vacinas do Covid que me fizeram mal até hoje. A culpa é das 2 vacinas de Covid que eu tomei. Fazer o quê, né? Atrapalhou minha memória, além dos meus 60 e quase 2 anos. Mas então Isabel, acho que estava de 6 meses. 6 meses. E Maria tinha recém-engravidado do Espírito Santo. E quando Maria se aproxima, e não tinha como Isabel saber que Maria estava grávida, o Espírito de Deus vem sobre Isabel e sobre o João Batista no ventre de Isabel. E o menino João Batista começou o ministério dele na barriga da mãe. Qual é o ministério do Batista? Anunciar Cristo. Quando chega Maria, recém-grávida de Cristo, o João Batista deu um jeito de anunciar Cristo. Ele se agitou na barriga da mãe. E Isabel fez aquela declaração linda: a mãe do meu Senhor veio me visitar. O que quer dizer o seguinte: que Jesus, Maria estava recém-grávida, talvez dias, semanas no máximo, provavelmente apenas dias, e João Batista já percebeu a presença do seu Senhor na barriga de Maria. O que quer dizer o seguinte: bebê é gente desde a concepção. Então, uma parte da anomia é dizer, é direito da mãe abortar. E a ONU abraçou isso, e se você pegar os objetivos sustentáveis globais que a ONU está vendendo, se você descer aos detalhes, você vai chegar a alguns desses que vai encontrar a venda da anomia. Eu afirmo que todo aborto é um sacrifício a Moloque, que é o demônio do Velho Testamento para o qual crianças eram sacrificadas no fogo. Todo aborto é um sacrifício a Satanás, a Moloque. É matando uma criança. Isso é uma oferta ao inimigo. Então, não, mas a mãe, a cultura, a relativização, a anomia, o direito e tal. Deixa eu te dizer outra coisa. Procure na Bíblia a palavra direito. No sentido do direito que a pessoa tem. Sabe quantas passagens você vai encontrar descrevendo os direitos das pessoas na Bíblia? Exatamente quantas? Nenhuma. Nenhuma. Não é que essa ideia em si seja ruim, mas ela está sendo sacralizada. Deus nos dá a opção, arbítrio, com consequências. Mas diante de Deus ninguém tem direito a nada. Esse é outro assunto. Mas então, qual o efeito de tudo isso? É o amor de muitos esfriar. Anomia é pecado, o pecado é anomia. Quem pratica a anomia não tem parte com Jesus. Jesus disse: apartai-vos de mim, vós os que praticais a anomia. Pode ir no texto que está assim. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais pecaminoso, mais deturpado, que vende, glamoriza, e que se você não quer pecar, vai te agredir. Está em franca rebelião total contra o que Deus fez. E muitos setores da igreja estão se rendendo. Às vezes vem por uma relativização. Não, nós temos que ver os aspectos culturais, nessa cultura, naquela. Isso existe, mas não leve isso longe, não. Há coisas que para Deus são absolutas, para todas as culturas e todos os povos. E o amor esfria, mas vem cá. Qual o pré-requisito para uma coisa esfriar? Oi? Tem que estar quente. Lá no Canadá, no inverno, é difícil alguma coisa esfriar. Porque está tudo congelado, né? Mas vai esfriar o que já está frio, né? Já no Ceará é difícil, mas é possível uma coisa esfriar, porque lá a maioria das coisas estão quentes, né? Mas pode, então, lá o amor esfriar, irmãos. Ele só esfria o que já foi quente.
significa que pessoas que estavam no caminho, é a ideia do engano, estavam no caminho certo, amando a Deus, amando Jesus, amando a palavra de Deus, amando os irmãos, essa pessoa começa a dizer, mas eu tenho que pensar em mim, né? Aí é como a si mesmo, então tem que me amar. São das piores sofismas do diabo. Deus nunca mandou você se amar. Deus parte da realidade que a pessoa egoísta cuida de si mesma, então ele diz, olha, como você cuida de você mesmo, cuide dos outros. Mas isso aí já foi revogado, Jesus já mudou o padrão, agora é amar como Jesus amou. Você se amava ou não, isso agora não faz a menor diferença. Como discípulo de Jesus, você tem que amar como Jesus amou você. Você se amava, não se amava, se gostava, não se gostava, você dava like na sua autofoto lá, ou não dava, não faz a menor diferença. Agora, eu não gosto de mim, tá? Muita gente também não gosta de você, então até aí empatou, né? Tá, e daí? Você, e tem um monte de você pesquisar, muita gente não gosta de você. Tem alguns que gostam. Mas não faz a menor diferença, irmão. Jesus mandou eu amar como ele me amou. E ele se deu por mim, ele veio por mim, ele deu o sangue dele, ele me cuida de mim, ele me perdoa, me corrige, me purifica, me santifica. Ora, ele me amou de um jeito que eu mesmo jamais amaria. Mas, irmãos, o amor esfriar na profecia de Jesus corresponde, equivale a duas profecias que Paulo entregou. 1 Timóteo 4:1 diz que nos últimos tempos, Kairós, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Ora, é o que Jesus falou. Espírito enganador levanta falso profeta, que vende, multiplica. Satanás tem multiplicadores, gente que fez todos os cursos de comunicação do inferno, que usa PowerPoint, usa microfone, usa mídia. A turma lá tem um treinamento de comunicação infernal, literalmente. E estão aí vendendo e agredindo e tal. E desviando gente que estava certo, que amava, que estava no rumo certo. A apostasia, meus irmãos, é o único pecado que é exclusivo do cristão. Porque só apostata quem estava no rumo certo. Se o ímpio apostatar da impiedade é porque ele se converteu. Não é isso? Se o ímpio apostatar da impiedade é porque ele se converteu. Então, eu sei que tem linhas teológicas que gastam um debate lascado para dizer que se afastou é porque nunca foi, não sei o quê. Esse povo está querendo ser Deus. O que eu sei é o seguinte: a Escritura está acima da teologia. Então, se a Bíblia diz que o amor vai esfriar, é porque está esfriando. Se a Bíblia diz que há apostasia, é porque há. Agora, como é que você quer resolver isso teologicamente? Problema seu. Eu fico com a palavra de Deus. Agora, vamos juntar isso aqui, porque repara o seguinte: o amor esfria. E aqui Jesus não disse o amor do marido pela mulher, o amor da mulher pelo marido. O amor esfria em todas as suas expressões. Não há uma limitação aqui. Então esfria o amor em todas as suas expressões, inclusive começando pelo amor a Deus, pelo amor a Jesus. Qual é o maior mandamento da lei de Deus? É amar a Deus. Então o primeiro amor que esfria é o amor a Deus, é o amor a Cristo. É o amor à verdade. O que é a verdade? Jesus é a verdade. A palavra de Deus é verdade. E quando a Bíblia diz que essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, eu só trago para o meu coração o que eu amo. Não é isso? Eu trago para o meu coração pessoas ou coisas que eu amo. Então, o amor à verdade, que é amar Jesus, é guardar a palavra no coração e, portanto, na vida, está esfriando, gente. Mas olha o que Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim, essa pessoa, esse sujeito, esse CPF, essa pessoa será salva. Agora, vem cá, ele está falando de engano que leva à anomia, que leva ao amor esfriar.
Nesse contexto, perseverar significa o quê? Resistir ao engano e, principalmente, levar uma vida digna, porque debater contra a anomia é importante, mas mais importante é viver uma vida santa. E apego a Jesus e a palavra de Deus. Se você lembrar de uma das igrejas descritas no Apocalipse, a igreja de Filadélfia, é a sexta igreja naquelas 7. Alguns dizem que é a igreja irrepreensível, parece que é. Jesus fala daquela igreja várias coisas, mas eu destaco 2. Fala, você não negou o meu nome e guardou a minha palavra. Não negou meu nome significa você me amou. Porque o nome e a pessoa na Bíblia se equivalem. O nome de Jesus equivale ao próprio Jesus. Então, Filadélfia foi invencível e irrepreensível porque se apegou a Jesus e à palavra. Eu amo a verdade. Filadélfia amou a verdade. Jesus e a palavra. E por isso Jesus não repreendeu. Irmãos, eu já li muito livro de profecia e de escatologia e vou continuar lendo. Alguns muito bons, outros nem tanto. Mas esse discernimento que eu estou apresentando aqui a vocês, com alguns detalhes aqui, eu posso dizer que tem sido fruto de reflexão minha de anos recentes. Pode. Pode. No sentido de final dos tempos mesmo. Olha, tem 2 virtudes que são importantes para o final dos tempos, que é a perseverança e a longanimidade. Eu vou explicar a perseverança. A perseverança é você continuar fazendo o que deve ser feito, apesar das circunstâncias. Está todo mundo me dizendo para eu não me preocupar com ninguém, para eu me preocupar comigo mesmo, porque o que importa é o que eu quero, é o que eu penso. Jesus disse, renuncie a si mesmo e sirva. Então eu vou continuar servindo, mesmo que toda a pressão seja contra. Estão dizendo que eu sou o culpado de tudo, porque eu sou homem, branco e cristão, e que me torna culpado de tudo, e que eu devia abominar essas minhas características. Eu amo essas minhas características que Deus fez. Perseverar é hipomone, hipo é debaixo de, e o outro é você ficar de pé embaixo de, mais ou menos isso. Então está todo o peso dos capetas, do diabo, de tudo querendo me oprimir, e eu fico de pé. Na minha fé, no meu amor, na minha prática de serviço. Então vou perseverar, é continuar sendo e fazendo o que você deve ser e fazer, apesar da pressão contrária. Isso é perseverar. Isso é perseverar. E a perseverança tem a ver com circunstâncias. Oi. Não atrapalha muito se falar um pouco sobre longanimidade? Não, é rapidinho. Longanimidade é macrotimia. Literalmente é adiar a ira. Quando diz em 1 Pedro que Deus não é tardio em vir, mas ele é longânimo, e Pedro explica, porque ali, em outras palavras, Deus quer que muitos sejam salvos. Então a resposta adequada de Deus para o pecado do homem é o juízo, é a ira. Essa é a resposta da santidade de Deus para a humanidade pecadora, é ira e juízo. Aliás, está vindo. O Apocalipse fala da ira de Deus sem mistura. Eu não quero saber o que é isso, não. Seja lá o que for, eu não quero saber o que é isso. Mas Deus está adiando a volta e o juízo para dar chance de mais gente se salvar. Essa é a ideia da longanimidade. Como é que é isso entre nós? Alguém me causou um dano, me irritou, que não é muito difícil, e tal. Aí eu estou com a justa ira, raiva. Eu vou segurar. Não, eu não vou fazer, não vou dar expressão à minha ira ou raiva, justificada ou não, para dar à pessoa a chance de se retratar. E se ela se retratar, aquela ira some. Pelo menos deveria. Então a longanimidade tem a ver com pessoas. A perseverança tem a ver com circunstâncias.
Quando Jesus diz para perdoar 70 vezes 7 no mesmo dia, cara, isso é uma lição de longanimidade. Cada vez que me ofender, eu fico com raiva e quero dar o troco. E tem muito de lameque em nós. Pisou no meu pé, eu quero dar um bufete. Eu não quero só pisar no pé, eu quero devolver pior. Mas não, peraí, segura a ira. E se a pessoa se arrepender? Aí você... Então a longanimidade na literalidade é isso. É você esperar, dar chance da pessoa. É o que Deus faz conosco, com a humanidade. Por que Jesus não voltou ainda? Deus é longânimo. Beleza? Oi. Hipomone, e tem o verbo hipomonel. Tem o substantivo e tem o verbo. Então, o Apocalipse fala da perseverança dos santos, provavelmente seja o substantivo. Mas tem muito o verbo perseverar, que às vezes traduzem como paciência. Eu não gosto muito, eu prefiro perseverança. Esse tema da anomia é uma questão de vida ou morte. Já mencionei, mas agora eu trago o texto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a anomia. Pecado. Quem está vendendo essa negação dos valores, dos padrões de Deus, está praticando, vendendo a anomia, e Jesus está dizendo: não sei quem você é. E se Jesus não sabe quem é, só entra no céu quem tem peixada com Jesus. Vamos falar a verdade. Para chegar lá, Jesus vai ter que olhar e dizer: ô Pai, isso aqui é dos meus. Não, Pai, não, isso aqui eu conheço. Isso daqui eu conheço. Pode vir. Se ele disser não conheço, afasta de mim. É isso aí. O engano mereceria uma exploração à parte, e que no passado nós fizemos uma oficina sobre a operação do engano. Tem uns vídeos aí, mas eu preciso até aprofundar mais, porque existem os sofismas de várias ordens, inclusive os sofismas teológicos. Mas se apegue à verdade. Eu não quero enfatizar o erro tanto. Se apegue à verdade. Se apegue a Jesus. Se apegue à palavra de Deus. As escrituras pairam acima da teologia, de qualquer teologia. Se a Bíblia é clara, ela é clara. Fique com a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Decore a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Pratique Deuteronômio quando Deus manda essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Para quê? Não é só para você recitar, o que é bom recitar, decore, mas sobretudo a palavra produz Cristo em você. Ela te limpa e te transforma a imagem, ao caráter e às obras do Senhor Jesus. No embalo. Deixa eu só, a partir de algumas perguntas que me fizeram, eu acho importante esclarecer detalhes. Então eu expliquei a distinção de Cronos e Kairos, e de fato é uma distinção importantíssima para entender profecias. De modo geral, o conceito determinante é o Kairos. Jesus veio na plenitude do Kairos. Agora, a profecia de Daniel, ela é excepcional, porque é uma das poucas profecias que nos dá o elemento cronológico. Quando Daniel dá as 70 semanas, aquilo ali é cronologia, sim, e bate certinho. Então, mas convenhamos que não é uma profecia qualquer. Então, às vezes, em alguma profecia específica, o elemento cronológico pode se fazer presente, e amém. Deus é dono de tudo. Mas quando falo no Novo Testamento de discernir os sinais dos tempos, o sentido é o do Kairos. Mas
Em algum momento a cronologia acontece, tá? Um dia e hora, a trombeta vai tocar e nós vamos embora. Então, Bom, Fernando, eu vou ter que almoçar aqui, tá? Porque afinal tem umas perguntinhas aí, não é que eu quero esse labor, não é isso, né? Mas já, umas perguntinhas e tal, né? Aí vai ter que almoçar aí, né? Pessoal, esse gráfico aí, o contraponto, o oposto do engano e da anomia, engano e anomia, como eu já mostrei, estão associados, é a verdade, como também mostrei no texto de 2 Tessalonicenses. E só quis ilustrar aqui o tanto que Jesus e a palavra também, eles são absolutamente, completamente, totalmente centrais, Jesus. No Monte da Transfiguração, estava lá Moisés, Elias, estava Pedro e outros lá. E quando Pedro quis, de certa forma, igualar Jesus a Moisés e Elias, e Pedro falou, fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Aí o pai não aguentou. O pai não aguentou e falou, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Então, o que o pai disse? O Pedro? Jesus. Deus não desautorizou Moisés e Elias, não foi isso, mas ele apenas disse, agora e sempre é Jesus. No caminho de Emaús, e também na sequência, em Lucas 24, tem episódio de Emaús e também tem um episódio de Jesus com os apóstolos, em que nos 2 episódios Jesus diz que todas as escrituras falam dele. E com os apóstolos ele foi mais longe. E diz lá o texto, ele falou, olha, que convinha que de mim se cumprisse na lei, nos salmos dos profetas, ou algo parecido, e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Ali, o abrir é semelhante à ideia do primogênito que abre o ventre, primeiro filho. É abrir o que antes estava fechado. E o compreender ali é uma palavra interessante que significa compreender nesse texto de Lucas 24, 44, significa, é parecido com você pegar as peças de um quebra-cabeça, que cada peça você vê em parte, quando você junta as peças e forma um todo integrado. Então, aquele compreender é essa faculdade mental de juntar várias coisas em um conhecimento integrado. É interessantíssimo. Quando eu li essa definição, eu fiquei uau! Por quê? Porque eu entendi, primeiro, para eu entender a Bíblia, Jesus tem que me iluminar. Jesus tem que me iluminar. Senão, e aí vai o Espírito Santo também. E segundo, enquanto eu não enxergar Jesus em toda a Bíblia, enquanto eu não compreender Jesus em toda a Bíblia, toda a Bíblia em Jesus, significa que eu terei no máximo uma compreensão fragmentada. Pode não estar errada, mas será fragmentada, desconexa. Porque Jesus é o tema que conecta a Bíblia inteira. Mas Jesus é o foco que conecta a história. Porque ele é o agente da criação e ao mesmo tempo a criação é para ele. Ele é o foco da história, né? Deus na dispensação da plenitude dos tempos tornará convergir tudo debaixo de um cabeça que é ele. E mais, Jesus é o foco do ministério do Espírito Santo. Porque Jesus disse acerca do Espírito Santo, ele dará testemunho de mim e ele me glorificará. Sempre que você vê sinais e prodígios e coisas espetaculares sendo feitas, mas a glória não está indo para Jesus, desconfie. Porque o Espírito Santo glorifica Jesus. Aí alguém me perguntou também sobre os sinais e prodígios da mentira.
Gente, está acontecendo e vai acontecer coisa que pode vir sob a capa de científica, pode vir sob a capa de sobrenatural mesmo, pode vir como coisa aprendida de extraterrestre. Estou brincando, não. Mas nós veremos cada vez mais coisas absolutamente impressionantes, espetaculares, ao ponto que Apocalipse fala que uma estátua vai falar. Se isso é um avatar criado por inteligência artificial, não sei, e não tenho nenhuma preocupação de uma explicação tecnológica, que pode acontecer ou não. Só para lembrar que na época da Bíblia, eles não separavam conhecimento científico de conhecimento espiritual. Para eles era tudo da mesma coisa. Então, um milagre tecnológico está na categoria dos prodígios que a Bíblia fala. Sim. Mas também pode ter o prodígio que não tem nada a ver com tecnologia, é puro poder demoníaco, porque o poder de Satanás vai operar no anticristo, na besta, e já opera nos abestados. No Ceará até é muito abestado. Já opera e é muito, arruma, né? Alguém me perguntou se eu estava preocupado com a inteligência artificial. Eu falei, eu continuo mais preocupado com a burrice natural. Mas a inteligência artificial pode, né, vir a causar problema. Pode, mas ainda estou mais preocupado com a burrice natural. Mas vamos lá. É bom rir um pouquinho, né, gente? Só pra... Oi? Essa registra, está registrada. Rapaz, já para não perder a piada, eu vou prosseguir. Eu estudei muito e trabalhei muito com análise e gerenciamento de risco. E estudei isso de várias perspectivas. Sabe qual um dos maiores riscos que pode destruir a humanidade? O coronavírus é um risco e tal, não sei o quê. Mas o maior risco que pode acabar com a humanidade é o abestado empoderado. Gente, dê poder ao abestado e ele acaba com tudo. Bom, chega, vamos lá, falar assim. Bom, o contraponto da anomia é a verdade. Por quê? Se nós aceitarmos que não há verdade, não há lei, ou se a lei e a verdade é o que você quiser, ela é relativa, vale tudo, então, se não há verdade, nem lei, nem padrão, nem nenhum nomos, então não tem certo nem errado. E se não tem certo nem errado, não tem pecado. E se não tem pecado, vai se arrepender do quê? E se não precisa de arrependimento nem pecado, Jesus morreu à toa. Morreu à toa. Mas é pior do que isso. Bom, a conclusão é que quando a anomia multiplica, criam uma cultura, um ambiente de rejeição a toda a verdade, criam uma cultura de negação e rejeição da verdade, que afinal leva as pessoas a resistirem a Jesus, porque Ele é a verdade, a resistir ao Espírito Santo, porque Ele é o Espírito da verdade. Em 1 João tem um versículo que é pouco comentado, que fala que o Espírito é a verdade, está lá em 1 João. E, portanto, e também resiste à palavra de Deus, que é verdade. Então, com tudo isso, o inimigo está criando uma geração anômica. A palavra eu inventei, tá? Eu invento palavras às vezes. Na verdade, essa geração é anômica, anêmica e anímica. Sim, é tudo isso. Mas é anômica porque rejeita nomos, verdade e tal. E o anticristo pode ser que já esteja vivo, não duvido que já esteja vivo, respirando o mesmo ar que nós estamos. Então, será revelado o iníquo, é o anomos. Queridos, é claro que o homem,
o servo de Satanás, que se caracteriza pela anomia, ele vai dominar num ambiente que a cultura é anômica, é negacionista da palavra e da verdade. Então o anticristo, o Satanás e seus multiplicadores, seus comunicadores, falsos profetas, estão preparando um mundo, remoldando a cultura humana para se tornar semelhante ao caráter do anticristo, que é o anômos. Você vê como as coisas se conectam? Então, hoje a geração que está sendo formada, ela é anômica. Anômica. O anímico é porque ela é governada pela alma, e aí teria que explicar lá, pela psique, pela alma. E ela é adinâmica, que ela não tem poder. Ela não experimenta verdadeiro poder transformador. Ela é anômica, ela é anímica e ela é adinâmica. É uma geração esquálida, sem poder, sem capacidade. É uma geração, como diz na minha terra, morta nas calças. Não sei o que isso quer dizer não, mas eu achei legal. E o anêmica também eu gostei. Porque repele o sangue. Está faltando sangue. Faltando o sangue de Jesus. Sim. E eu bolei outra palavra que o resultado disso é uma geração, que tem um tefal cultural, um revestimento cultural que é repelente à salvação. Não é a moda agora chamar tudo de homofóbico, de machofóbico, de, brancofóbico. Tudo é fóbico. Primeiro que uns errados. Fobos é medo, não é rejeição. Eu não tenho medo. Não dessas coisas. Eu não concordo. Pois não. Só não existe o cristofóbico. Está existindo. Não existe. Não. Ele existe, mas ele... Mas ele não reconhece. Mas olha, queridos, eu bolei essa palavra para ficar uma marca de comunicação. Essa geração, ela é anômica na sua cultura, nos seus valores, na sua vida, vale tudo, experimenta de tudo. E isso produz nessa geração uma capa, um tefal, um revestimento emocional, mental e cultural que é repelente à salvação. Porque se eu não tenho do que me arrepender, eu não tenho do que ser salvo, nem porque ser salvo, eu nada. Então é uma geração soteriofóbica. É uma geração que repele qualquer ideia de salvação, porque repele qualquer ideia de arrependimento, porque repele qualquer ideia de certo e errado. Quem é você para falar certo e errado? Eu não sou ninguém, sou errado, sou pecador. Mas Jesus é Deus. Ele se desapegou da divindade, Ele é o Criador. Todo conhecimento humano, somado, multiplicado e exponenciado, não gera uma infinitésima fração do conhecimento de Jesus, porque em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então junta essa academiada toda, a ciência toda, pode ter uns pedacinhos ali de aproveitável, porque quando você estuda a criação, estuda a lei da natureza, de certa forma você está estudando coisas de Deus, essa parte é boa. Mas quando vem para essas filosofias e tal, rapaz, não, você é um ignorante, você rejeita a academia, rejeito. Sabe por quê? Porque eu estudei lá mais de 10 anos da minha vida. Então não é porque eu não conheço, mas eu conheço aquele que é o Criador, sustentador. Eu conheço aquele que me criou e criou você. Eu conheço aquele pelo cujo poder todo o universo se sustenta. Então, e nele, naquele Jesus de Nazaré, pequeno e humilde aos olhos humanos, mas nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E nele estão todos os tesouros
da sabedoria e do conhecimento. Quero ilustrar isso com a experiência da minha esposa. Como eu, ela também não é muito entendida de computador. Mas sabia que Jesus entende de computador? Tem as irmãs dizendo sim, pelo jeito já experimentaram. A sua uma vez precisava fechar um programa lá no banco, ninguém conseguia. Ligaram para a tecnologia, ligaram para os programadores, para não sei o que e tal, e ninguém sabia fechar lá, fechar um balanço lá, um negócio. Depois vocês perguntam ela que ela conta, e ninguém podia sair da agência enquanto não fechasse, estava um drama, né? Aí ela orou: Jesus, me ajuda, como é que faz? É como Jesus sabe tudo de computador. Veio para ela: aperte a tecla tal. Aí ela, tum, aí fechou. Às vezes tem que expulsar o demônio daquele computador. Também tem. Aí quando ela falou pro chefe dela: agora eu posso ir para casa porque resolveu. E quem te ensinou? Como é que você aprendeu? Não, eu orei e perguntei a Jesus: a conta é outra. Não, mas pode, vai. Eles, gente, Jesus. Olha, o nosso conhecimento de Cristo, estou me incluindo, ele ainda é extremamente pequenininho. Quando a gente começa a olhar para a plenitude de Cristo, rapaz, é igual abrir uma janela para um oceano e você quase cair de costa. E a igreja está caminhando para ser na terra uma expressão da plenitude de Cristo. A igreja que vai ser arrebatada, ela representará na terra a expressão da plenitude de Cristo. Jesus vem buscar uma igreja, não é o restinho que estava quase se acabando, não. O remanescente fiel, queridos, que perseveram até o fim. Experimentaremos uma plenitude de Cristo no coletivo, não é individual, é coletivo, tal, sem precedentes na história. Vamos lá. Então, discernir o tempo é discernir a geração, é discernir mentalidade. Uma geração anômica, soteriofóbica. Está aí um pouco mais de detalhe. O problema é que nós, igreja, somos chamados a ser coluna e baluarte da verdade. Amar até o fim, perseverar até o fim, amar até o fim, começando por amar Jesus e a palavra, mas estendendo também o amor a outras esferas necessárias, né? Aqui eu já comentei. Mas pode ver o seguinte: proclame a verdade. Você vai sofrer violência. Vão te rotular. Vão te chamar de um bocado de coisa feia e ruim. E o mecanismo de anomia agressiva e rejeição de Cristo é o mecanismo que vai causar que nós seremos odiados por todas as nações. Nós seremos vistos como o grande problema da humanidade. Seremos rotulados de o mundo não é melhor por causa de vocês. É o que Jesus disse: sereis odiados por todas as nações por minha causa. Esse mecanismo está funcionando, gente. Tenho certeza que vocês percebem isso. Então agora eu quero partir para mostrar as provisões de Deus para nós no fim. Agora vamos, mas vamos. Primeiro eu já comentei, mas acho que vale a pena enfatizar, eu transcrevi aí o texto, né? Deus envia. Eu só posso não receber, deixar de receber alguma coisa que me é oferecida, certo? Minha esposa me ofereceu um cafezinho e, excepcionalmente, eu recebi.
só posso deixar de receber o que me é oferecido. Então, qual é a lógica aqui? Eu vou ser breve. Diz a palavra de Deus que nós amamos porque Deus nos amou primeiro, amém? Deus já mandou o sol, a chuva, nos criou e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. E além de enviar Jesus, Deus nos amou tanto que nos guiou a Cristo, porque Jesus disse: ninguém pode enviar a mim se o Pai não guiar, não trouxer. Então, nós somos objeto do amor de Deus, assim, desde antes da gente ser criado. E Deus, e como recebemos o amor de Deus, isso nos capacita a amar de volta. Por isso a palavra diz: amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas o primeiro mandamento do amar de volta é amar a Deus. E hoje o definidor maior disso é amar Jesus. Que a Ele eu vi, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, amar a Deus, amém. É claro, amar a Deus inclui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o que torna isso concreto em nossa vida, o que de fato está ao nosso alcance de uma maneira mais concreta, é amar Jesus, porque Jesus se fez carne. Ele se tornou uma pessoa ao nosso alcance. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Então, como amar a Deus? Primeiro, inicialmente, amando Jesus. Você vê que um bebezinho, que a gente pensa que não entende nada, entende muito mais do que você imagina, ele se relaciona, ele reconhece pessoas. E Jesus é uma pessoa. As crianças podem conhecer Jesus e devem. Criança conhece o pai, conhece a mãe. Criança gosta de um, não gosta de outros. É assim. Então, o nosso problema, às vezes, irmãos, é que nós despersonalizamos o Evangelho e a palavra de Deus. Jesus é uma pessoa. Ele é a pedra que não foi tocada por mãos e que, quando ele voltar, vai destruir todos os governos humanos e encher a terra. Nele está tudo, a plenitude, como comentei. Mas claro que é bom, às vezes, a gente separar os temas para a gente assimilar melhor. Amém. Façamos isso. Senão a gente não assimila, né? Vamos por assunto e tal, beleza. Mas o desafio é sempre conectar tudo com Cristo, para que tudo se integre na pessoa dele. Então nós devemos levar uma vida de igreja individual mais e mais cristocêntrica, porque tudo se conecta nele. Podemos ir por assunto? Podemos, tudo bem. Mas cada assunto, por exemplo, oração. A Bíblia fala de oração, sei lá qual é a oração da Bíblia, mas fala muito de oração. Como é então? Aí o teu pastor, o teu líder, diz assim: olha, fulano, vamos prepara aí um estudo sobre oração. Aí você diz: pronto, e agora? Começo por onde? Bom, às vezes você ora e Deus te dá um foco específico, e amém, isso vale. Às vezes Deus quer te dar um foco específico, e beleza, mas se você quiser estruturar a doutrina bíblica sobre oração, sabe onde é que você deve começar? Por Jesus. Vai estudar como Jesus orava e vai estudar a oração que ele ensinou. Isso forma o arcabouço e a estrutura para você entender a oração na Bíblia inteira. Por quê? Porque é o que Jesus fez e o que ele disse. Aí, em cima disso, você pode construir toda a doutrina bíblica sobre a oração, a partir do que Cristo fez ou ensinou sobre o assunto. Pode ser que Deus te dê um termo específico em cima de uma história, e beleza, está valendo. Não estou aqui limitando Deus em nada, mas se o objetivo é construir uma doutrina bíblica sobre oração, na minha cabeça, o ponto de partida, na verdade, está tudo em tudo, é Jesus. O que ele disse sobre oração e como é que ele orou?
Aí, a partir dali, você vai enxergar os princípios, os conceitos estruturantes e pode construir uma doutrina bíblica sobre oração. Então, esse amor da verdade nos leva a esse amar Jesus e amar a palavra, porque Jesus é a palavra encarnada, então, palavra escrita e Jesus, assim, se não separa muito bem, nem deve. Então, essa é a primeira grande solução. Isso inclui amar a ordenação que ele estabeleceu na criação. Quem criou a humanidade, macho e fêmea? Foi Jesus. Aí tem uns sofismas aí dizendo que Jesus nunca falou sobre homoafetividade. Jesus nunca tratou desse assunto de gênero. Ora, bolas, ele tratou como criador e literalmente. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E a humanidade foi feita à imagem de Deus em duas versões, macho e fêmea. E Jesus fez isso e ele citou esse texto literalmente em Mateus 19. Então, que diacho de sofisma é esse dizer que Jesus não tem nada a ver com esse texto? Tem, como criador e também no ensino. Porque às vezes eu fico meio bravo, mas não é com vocês não, tá? Amar a verdade significa amar o Espírito Santo, porque ele é a verdade, e sermos guiados por ele. Gente, quem não ama a verdade não é guiado pelo Espírito Santo. Quem não ama a verdade não é guiado ou guiável pelo Espírito Santo, porque ele é o Espírito da verdade. No máximo, o Espírito Santo vai insistir para te levar à verdade. Enquanto você não chegar lá, a única direção que o Espírito Santo tem para você é essa: olha, vá para a verdade, vá para Jesus, vá para a palavra. A partir daí, bom, agora você chegou em Cristo, na palavra, ele vai. Você quer experimentar uma coisa bombástica? Ore antes de estudar ou ler a Bíblia. Ore, Senhor, me ilumina. Rapaz, menina, diz lá em 1 João, a própria unção que está em vós, ela mesma vos ensina. E unção ali é o Espírito Santo. Bom, acho que eu já explorei bem esse tema. Amar Jesus, a Escritura, o Espírito Santo. Acho que aqui não tem muito a acrescentar, além do que eu já disse. E a igreja, e nós? A igreja deve ser coluna e firmeza, algumas traduções falam baluarte da verdade. Isso tem dois aspectos importantes. A coluna é o quê? O que sustenta algo numa posição alta, não é assim? Então, nós, igreja, nós temos que sustentar a verdade numa posição visível. É a mesma ideia da lâmpada, da candeia, que você não esconde, mas você põe num lugar visível. E quando a gente acender a luz da verdade, que é Jesus, que é a palavra, e tudo que isso traz, nós atrairemos pessoas que vão amar a verdade e atrairemos as pedradas e os tiros e as críticas dos que odeiam a verdade. Mas manteremos a luz, coluna e sustentáculo da verdade. E é em praça pública, gente. Entre nós é bom e é fácil. E necessário. Amém. Precisamos, né? Tudo isso. Mas em praça pública. Agora, a igreja não é a verdade. Jesus é a verdade. E Jesus está na igreja. Tudo bem. Amém. Senão não é igreja. Mas a igreja, ela não é a verdade. Mas há um outro recurso. Então, o principal remédio é abraçar o amor à verdade. Isso vai estender o nosso amor aos irmãos e tudo mais. Se o problema é que o amor esfria, o perseverar é seguir amando. 2 mais 2 são 4. Perseverar até o fim significa amar até o fim. Amar Jesus, a palavra, os irmãos, etc. Agora, de onde... Outra coisa que eu aprendi, outra fonte de poder que nos tornará vitoriosos nesse contexto do fim, tem a ver com a graça.
Eu vou explicar. 2 Timóteo 2,1, transcrevi ali: tu, pois, meu filho, empodera-te na graça que há em Cristo Jesus. A maioria das traduções falam fortalece-te, que tá bom. Mas o verbo é endunamou, e en quer dizer em, e o dinamismo é poder operante. Quando falou de descer sobre, poder sobre vós, como diz o Espírito Santo, poder ali é dinamis. Então a graça de Deus, ela não é uma mera doutrina. A graça de Deus é uma expressão do amor de Deus. Ela carrega nela um poder miraculoso, transformador e redentor. A graça é poder de Deus para você e para mim. É poder para libertar o viciado. É poder para gerar perdão onde não havia. É poder para gerar vida de Cristo em mim, onde só havia a morte da vida do próprio Horácio. Quando diz pela graça sois salvos, isso tem a ver com o novo nascimento. O Horácio velho vai morrer crucificado com Cristo, vai nascer de novo com Cristo, e a vida de Cristo vai crescer em mim, e eu serei um novo Horácio, semelhante a Jesus. Isso tudo é a graça de Deus operando. Por isso Paulo disse a Timóteo: filho meu, empodera-te na graça. Os teólogos, alguns deles, não todos, reduziram a graça a uma doutrina. Querem capturar a graça num debate teológico. Que perda de tempo, que tolice! A graça é o que me transforma, é o que me alegra. A graça é o óleo da alegria do Espírito, me dando gozo e alegria num contexto extremamente dolorido e difícil. A graça é o amor do Pai me acolhendo, é a casa que Ele está preparando na casa do Pai para mim. A graça é a gente olhar um para o outro e a barreira de separação que tinha não ter mais. A graça é o que permite eu continuar casado com a minha esposa tantos anos, apesar de mim. A graça é poder que gera vida, a vida eterna, a vida de Cristo. Essa é fonte de poder da graça que gera tudo isso. Então, meus irmãos, não nos deixemos capturar por debates que pode ter algum interesse relativo, talvez, mas que nos cegam para a grande verdade sobre a graça, que ela é poder de Deus para me transformar e transformar você. Agora, vamos raciocinar. Vamos juntar as peças. No final dos tempos, multiplica a anomia. O pecado é a anomia. Mas o que a Bíblia diz? Onde abunda o pecado, superabunda. Abundar a anomia equivale a abundar o pecado. Então, isso provoca, ou de antemão, Deus vai dar superabundante graça para sustentar os que perseveram até o fim. Então, a igreja dos últimos tempos, que somos nós, é uma igreja super empoderada, na super abundante graça que há em Cristo. Que essa igreja é integrada por pessoas que receberam o amor à verdade e por isso são coluna e firmeza da verdade. Meu irmão, é quase covardia. O inimigo não vai ter a menor chance. Irmão, não vai. Sabe por quê? Que a única solução para o anticristo vai ser matar os que se converteram a Jesus naquela época, porque essa turma é invencível. Eles não se dobram, eles não se rendem, eles estão plenos da graça de Cristo, que eles não mereceram, ninguém mereceu, mas eles são cheios
de uma superabundante graça, superpoderosa, superplena, que gera neles uma expressão da plenitude de Cristo na terra, na cara do inimigo. O anticristo vai ter que olhar para uma igreja plena de Cristo, cheia da graça, cheia do poder, cheia da santidade, e ele não terá poder nenhum contra essa igreja remanescente, porque ela será a expressão da plenitude de Cristo na terra. Está lá em Efésios 4. Então, irmãos, concluo aqui com duas ênfases que eu não consigo expressar o suficiente. É o amor à verdade. Se você não amar Jesus, não tem jeito para você, tá? Desculpa aí, mas falei. Você não quer amar Jesus, então é para problema seu. Eu ia dizer uma coisa mais dura, mas eu vou moderar as palavras. Porque tem um texto de Paulo que ele fala: e com todos os que amam o Senhor Jesus. Está no final de uma das cartas dele, tá? Não estou inventando, não. Agora, irmãos, quando eu comecei a entender sobre essa questão da multiplicação da anomia, ao mesmo tempo o Senhor foi me dando o discernimento do amor à verdade e da superabundante graça, que é poder de Deus, redentor, santificador e transformador. Então, cabeça erguida, não tenham medo de nada nem de ninguém. Tenhamos bom ânimo. Que opera em nós é muito maior. Pronto, esse é o último slide. Quis concluir também com esse texto de Paulo. Esse texto talvez tenha sido o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Estou crucificado com Cristo e vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que o Senhor nos sustente na sua superabundante graça e que nós acolhamos de todo o coração o amor, a verdade ao Senhor, a palavra, e claro, vai junto aí uns aos outros, porque quem andar nisso é invencível, é inenganável. E seja simples, as escrituras estão acima das filosofias e da teologia e de qualquer coisa. Está escrito, esse é o grande arma que Jesus usou contra o diabo. Está escrito. Então, queridos, termino aqui, Fernando. Aí eu não sei como é que é a continuação, mas, e claro, aí os slides e tal estarão disponibilizados aí para quem quiser.